A Polícia do Rio conclui que a deputada estadual Marta Rocha, do PDT, sofreu uma tentativa de assalto no domingo e não um atentado. A conclusão é reforçada por imagens de câmeras de segurança divulgadas hoje. Num dos vídeos, o carro da deputada é seguido por outro carro branco, onde, segundo a polícia, estão os assaltantes. O passageiro sentado à frente carrega um fuzil. O momento dos tiros não foi registrado. Um deles atingiu o motorista da deputada, que, mesmo baleado, conseguiu despistar os ladrões. No primeiro encontro entre os presidentes do Brasil e da Argentina, um dos assuntos tratados foi a crise econômica, política e humanitária na Venezuela. Mas Jair Bolsonaro e Maurício Macri querem se desfazer das amarras do Mercosul e liberar os países membros do compromisso de negociar acordos em bloco. O peso dessa bandeira está prestes a mudar. Em busca de um Mercosul mais ágil, o presidente argentino Maurício Macri encontrou na rampa do Planalto um colega brasileiro disposto a menos negociações em bloco. Bem-humorado, Bolsonaro puxou do bolso a credencial de presidente que acaba de receber e a exibiu para um fotógrafo. A caminho do gabinete, no entanto, ele e o colega ainda pareciam acanhados. Minutos depois, na descida, o clima já era outro. De comum acordo, Macri e Bolsonaro defenderam liberar os países membros do Mercosul da exigência de negociar apenas em bloco. Dessa forma, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil poderiam fazer acordos comerciais com outras nações sem a interferência dos demais integrantes. Não há tabus na relação bilateral. O que nos move é a busca de resultados concretos que contribuam para o desenvolvimento de nossos países e para o bem-estar dos brasileiros e argentinos. O propósito é construir um Mercosul enxuto que continue a fazer sentido e ter relevância. Esta asociación estratégica toma impulso en los valores que compartimos, que los reiteramos hoy, como la democracia y la integración. Y se ve en la interconexión de nuestras economías, que hace que cuando uno le va bien, lo ayuda al otro. A Argentina é o segundo maior destino de equipamentos industriais fabricados no Brasil, mas o país vizinho amarga uma inflação de quase 50% e vê as exportações para cá despencarem. Bolsonaro colocou 10 de seus 22 ministros para conversar com a equipe de Macri. A caminho estão negociações na área de energia nuclear, controle de fronteira e indústria de armas, entre outras. Mas o assunto que roubou mesmo a cena do primeiro encontro entre Bolsonaro e Macri foi a situação da Venezuela. Os dois presidentes afirmaram que o único poder legítimo no país é o da Assembleia Nacional Venezuelana. Que atuemos conjuntamente na defesa da liberdade e da democracia na nossa região. Nossa cooperação na questão da Venezuela é o exemplo mais claro no momento. Macri foi bem mais enfático, chamou Nicolás Maduro de ditador. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. Nos bastidores, os dois presidentes consideraram a criação de uma espécie de gabinete conjunto de crise para acompanhar o futuro da Venezuela. Foi durante um almoço no Itamaraty, sede brasileira da diplomacia. Por ironia, o lugar também foi palco desse tradicional gesto de arma com a mão de Bolsonaro, que pareceu ter pego Macri de surpresa. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar para o presidente Jair Bolsonaro, neste final de semana, uma proposta da reforma da Previdência. Os governadores fazem fila em Brasília para discutir com a equipe econômica soluções para o déficit fiscal dos estados. O Mato Grosso, por exemplo, vai declarar nesta sexta-feira estado de calamidade financeira. O ministro Paulo Guedes aproveita para pedir o apoio das bancadas estaduais para a reforma da Previdência. Uma das propostas da equipe econômica prevê a criação de um sistema de pontuação a ser alcançada pelo segurado para entrar na chamada regra de transição da idade mínima. Os homens precisariam atingir 110 pontos na soma da idade com o tempo de contribuição.
No caso das mulheres, seriam entre 106 e 108 pontos. Paulo Guedes quer manter o sigilo das propostas. O ministro fará uma apresentação do projeto a Jair Bolsonaro no fim de semana, antes do presidente embarcar para o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Em fevereiro, o texto iria ao Congresso. Vamos aguardar a conclusão da proposta da reforma da Previdência, que o governo deve enviar até o dia 15 de fevereiro para o Congresso Nacional, e a partir daí nós trabalharmos conjuntamente, concatenados com a necessidade do ajuste fiscal a ser feito e do equilíbrio previdenciário. O PTB anunciou hoje que vai integrar o bloco de partidos que se opõem à reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara. E o novo líder do governo na casa promete portas abertas para a oposição. Novato até diante das câmeras. É a primeira entrevista do deputado eleito Major Vitor Hugo para a televisão. O novo líder do governo na Câmara não se abala com a alegada falta de experiência parlamentar. De saída para o Planalto, para o encontro com o presidente Bolsonaro, levará a ele um plano de trabalho. Depois de se reunir com os candidatos à presidência da Câmara, vai ouvir cada um dos líderes e presidentes de partidos. E já está recolhendo entre os ministros as prioridades de votação. O novo líder acredita que os deputados estão, sim, prontos para votar a reforma da Previdência, seu primeiro desafio. E promete que desta vez vai ser sem toma lá da cá. O PSL de Bolsonaro acertou hoje a filiação de mais 2 deputados. Com isso, a bancada passa a 54 integrantes. E o novo líder do governo na Câmara acredita que o Planalto poderá contar com o apoio certo de 255 deputados e com o apoio condicionado de outros 100. Não é uma maioria expressiva e também por isso vai ser preciso dialogar com a oposição. A gente vai fazer um trabalho de convencimento, inclusive dos deputados mais sensíveis da oposição, para que eles votem conosco e possibilitem que essas melhorias que o governo espera cheguem até a ponta da linha, que é a população. Nas articulações para a eleição do presidente da Câmara, a oposição a Rodrigo Maia começa a ganhar corpo entre partidos médios. O PTB decidiu se juntar a MDB e PP contra o Democrata. Um dos cotados para a disputa é Arthur Lira, do PP. No Senado, opositores de Renan Calheiros querem recrutar às ruas contra a candidatura do alagoano. A população está dizendo que ele não representa mais a condição de ser presidente do Senado. Hoje, na visita da comitiva argentina ao Brasil, foi fechado um acordo entre os dois países de extradição para acusados de crimes. Como parte da viagem do presidente Macri a Brasília, os dois países costuraram um novo tratado de extradição, o que permite que um criminoso seja devolvido ao país de origem com mais rapidez. O texto menciona uma luta contra a impunidade e determina que Brasil e Argentina se obrigam a extraditar pessoas que estão em seu território e que tenham sido acusadas, processadas ou condenadas de crimes no país vizinho. Esse tratado, por exemplo, vai permitir uma comunicação mais rápida entre os dois países. Um dia depois do decreto que libera a venda de armas, o governo discute agora baixar a alíquota dos impostos, que hoje são responsáveis por quase 70% do valor de um revólver, por exemplo. O presidente Jair Bolsonaro também vai editar uma medida provisória para registrar armas sem cadastro ou que perderam o prazo de validade da posse. O decreto da posse de armas não trata sobre o porte, ou seja, o cidadão pode ter arma em casa, mas não pode sair com ela na rua. Mas o Palácio do Planalto trabalha para que no máximo em 2 meses seja permitido o porte de armas nas áreas rurais. O que está mais adiantado é o projeto de lei do porte rural, que está em condições de ir para o plenário da Câmara e depois para o Senado. Dá para resolver o porte rural em 60 dias. A outra situação do porte urbano, da adequação, mas depende da decisão do Congresso.